Olá! Dando continuidade ao estudo do livro, tá aqui, ó. Olhando para a alma das crianças, do nosso amado Bert Hellinger. Vou continuar na página 25. Para quem não viu, ele está salvo no meu Instagram e também no meu YouTube. Pode mandar uma mensagem para mim, pro meu privado, pro WhatsApp, que eu mando o link das páginas que eu já li, tá bom? Eu estou fazendo a leitura do livro, comentando, falando para vocês que eu entendo, e eu ainda não domino a tecnologia de responder. O máximo que eu consigo é acenar. Vou acenar aqui para Ana Paula Brancucci, minha colega. Tá bom? Então, eu ainda não sei interagir, mas eu estou estudando, esse estudo é fascinante. E por que estudar as crianças? Nem sou da área de educação nem nada. Mas você, para poder ser terapeuta, que é a minha proposta, você precisa estudar a sua criança interior. Para você entender o que acontece com a criança interior, você precisa estudar as crianças. Então é a proposta do Bert Hellinger, tá bom? Então, vamos lá. Na página 25, tá? Na página 25, e ele começa com o texto Ser Vítima. Eu tô ao vivo no Instagram, também no Facebook e no TikTok. É um prazer, tá? Estar com vocês. Eu espero que vocês me sigam, comente, compartilhe, mande para os seus conhecidos, porque é sempre, a gente aprende sempre algo de bom, tá? Então, vamos lá. Ser vítima. Isso é um seminário, ele dava aula, ele fez seminários durante mais de 40 anos, então as pessoas iam transcrevendo tudo que ele falava, porque era gravado, era filmado, aparecia na televisão. Às vezes tinha 5.000 pessoas. Eu já assisti vídeo dele falando na televisão, fazendo para 5.000 pessoas. Então, ele fala. Eu não vou convidar ninguém, desculpa, tá? Porque eu não sei fazer, ainda mais que eu tô falando em 3 mídias ao mesmo tempo. Tem uma pessoa pedindo aqui para participar, eu não sei fazer isso. Vamos lá. Então ele fala do Hellinger, tá? Fiz e ofereci durante muitos anos e descobri que tudo se resume a uma coisa. A palavra da sabedoria, gente. Ele começou a ser terapeuta aos 19 anos. Ele foi como voluntário para África do Sul, só para lembrar aqui, ó, pessoal. E ele era padre, ele estudou desde os 5 anos que ele estudava para ser padre. Depois que ele foi padre até os 40 anos, aproximadamente 40, 45. E ele, o tempo dele, ele era ocupado em fundar escolas, fundar grupos, trabalho com famílias. E lá na África do Sul ele aprendeu os fundamentos da constelação. Olha que coisa. Ele foi lá para ensinar os nativos, né? Aquelas pessoas, como se fala, catequizar. Na verdade, ele descobriu uma civilização que só ensinou, porque eles não havia assassinato, não havia guerra, ninguém xingava ninguém, ninguém roubava ninguém, ninguém desfazia de ninguém. Tudo que havia de recursos, de alimentos, era de todos. Então, era um mundo à parte. E ele ficou, meu Deus, como é que pode acontecer isso? E ele foi estudando, se aprofundando na tribo Zulus. Ele ficou impressionado como é que podia acontecer uma coisa dessa. Bom, aí ele diz assim: a terapia conhece apenas um caminho que leva ao objetivo. Conectar alguém à sua mãe e ao seu pai. Mas não é possível, simples assim. Você começa a ouvir sobre constelação, você vai falar, mas já vem você falar da mãe e do pai, mas não é possível. Pior que é. Todos os nossos problemas se iniciam na falta de conexão com o pai e com a mãe. Quem estudar a constelação, vocês vão ver, até o final do livro, ainda estou no início aqui, mostrando. Vocês vão ver que tudo se resume em pai e mãe.
Com algumas pessoas é mais fácil dizer, com outras um pouco mais difícil. Alguns ficam presos em acusações contra seus pais. Não podemos trabalhar, ele chama de trabalhar, né? Fazer facilitador da cura, né? Não podemos trabalhar com ninguém que se apresente como vítima. Ele diz, eu assisti o vídeo dele, ele dizendo que o único tipo de ser humano que ele não consegue trabalhar, ele nem começa, quando ele percebe a energia de vítima, ele manda a pessoa sentar ou diz que a pessoa ir embora porque ele não vai conseguir trabalhar. É quem se coloca como vítima. Não é quem é vítima, quem se posiciona como vítima. Isso é terrível, hein? Quem se apresenta como vítima é agressivo contra outros. E estes ficam irritados quando ele se apresenta dessa maneira. Quando ele vai a um terapeuta, ele, a vítima, tá? Acaba irritando o terapeuta. Se tiver terapeuta assistindo, ele vai concordar completamente comigo. Os psicólogos, principalmente, né? Os consteladores, facilitadores de constelação, já nem conta, porque a gente nem começa, quando a pessoa está se fazendo de vítima, nem começa a terapia, tá? É quando a pessoa fala assim, coitadinho de mim, você precisa me ajudar. A pessoa marca, né, e fala assim, não, eu preciso que você me ajude, eu sou uma coitada. Ai de você se não me ajudar da forma como eu quero. O terapeuta adora isso, porque chuta na hora, né? Essa é a agressão que se esconde por trás dessa postura de vítima. Na verdade, as vítimas, entre aspas, são os maiores algozes na história da humanidade, na vida presente. Muitos que já estiveram em um orfanato, porque aqui esse livro é baseado no atendimento de um orfanato, têm acusações contra seus pais, e eles dizem, se tivesse sido de outra maneira, teria me tornado outra pessoa. Ah, se eu não tivesse sido abandonada pelo meu pai, pela minha mãe. Uma vez, ele fala, fiz um exercício em relação a isso. Um hipnoterapeuta dos Estados Unidos fez um exercício comigo e com outras pessoas. Ele colocou 3 retângulos no chão, um ao lado do outro. Um representava os pais ideais. Quando ficávamos sobre este retângulo, possuíamos os pais ideais. E a pergunta era, qual é a sensação? Depois ficávamos sobre o segundo retângulo. Ele representava os piores pais que podem existir. Também aqui a pergunta foi, qual é a sensação? No terceiro retângulo, olhávamos para os nossos pais da forma que são. E a pergunta, qual é a sensação? E qual foi o resultado? Qual era a sensação? A sensação era a mesma em todos os retângulos. Olha que interessante, gente. Ou seja, todos têm as mesmas chances se as desejarem. Deixa eu só dar um ajuste aqui para eu não me perder aqui dentro. Estou com 3 telas aqui. TikTok, Facebook e Instagram. Depois vai para o YouTube e também para o WhatsApp, tá? E qual foi o resultado? Qual era a sensação? A sensação era a mesma em todos os retângulos, ou seja, todos têm as mesmas chances se desejarem. Muitos que estiveram em orfanatos ou crianças que foram adotadas sentem-se destinados a fazer acusações contra outros. Apresentam-se como vítimas para exigir compaixão. Contudo, quando alguém diz, meus pais foram assim e concordo com eles da maneira como são, eu recebi tudo que é preciso, outros me ajudaram e agora farei algo com isso. Essa pessoa é livre e olha para frente e vence. Aí outro subtítulo, a história
ele contando um exemplo disso. Vou levá-lo a seu pai. Então, é uma outra dinâmica, tá? Então, começa o Hellinger falando. Vou continuar com o trabalho. Vocês são uma família, falando para alguns integrantes ali. Não sei se vocês entenderam, ele fazia assim. Tem o meio, que fica vazio, o facilitador, que no caso era Hellinger, e as pessoas todas em volta. Ele ia chamando as pessoas. Aí ele pergunta, vocês são uma família? Venham até aqui. Quem de vocês é o problema? Que devia ser pai, mãe, filha, né? Aí a mulher disse assim, depois do que escutei aqui, estou achando difícil saber quem de nós é realmente o problema. E o Hellinger diz, está claro que o problema está em você. Seu filho, coitado, tem que suportar. Vamos ver o que ele percebeu. Aí ele fala para o grupo, para todo mundo ouvir. Viram como ela colocou a culpa nele? Em vez de olhar para mim, olhou para ele. A gente não está sabendo mais, né? A gente não está sabendo o que aconteceu. Ela falou assim, pois é, e olhou para o filho, né? Aí para a mulher falou, você tem mais de um filho? A mulher, sim. Hellinger, quantos? Aí a mulher, 3. Hellinger, você foi casada antes? A mulher, sim. Hellinger, de qual casamento ele é? Ou ainda tem mais história? A mulher, tem mais história. Foi entre meus 2 casamentos. Hellinger, então ele veio entre os 2. Quer dizer, ela teve 3 uniões. No meio de 2 casamentos, ela teve um filho aleatório, né? Você tem filhos do primeiro casamento? Sim. Quantos? 1. Depois vem ele e você ainda tem mais um filho? Tenho ainda um filho com meu marido atual. E este aqui é seu marido atual? Certo. O que houve com o pai desse rapaz? Aí a mulher, não faço ideia. E o Hellinger, gente, é um alemão nascido no início do século, então ele não tem muita coisa de modernidade não, tá? Ué, mas o que aconteceu? Por que né? A mulher foi ter um filho com um homem, né? Aí ele falou, o que significa não faço ideia? Não sei o que houve com ele, ou o que ele está fazendo. Ele se foi, ela respondeu. Você tem raiva dele? Aí a mulher, não mais. Aí o Hellinger, ouvimos em sua voz que você tem raiva dele. Hellinger, se você tem ou teve raiva dele, seja como for, você tem raiva daquilo que seu filho tem dele. Gente, isso é a total verdade. A gente no atendimento, a gente percebe isso, tá? Sabe quem tem um lugar aqui no meu coração? O Hellinger falando. A mulher, não faço ideia. Aí o Hellinger fala, o pai dele tem um lugar no meu coração. Quer dizer, o Hellinger se solidarizou, falar certo, com o pai daquele garoto, que a mulher falou, não faço ideia, sei lá para onde que ele foi, não quero saber, não sei, e não quero ter notícia dele. É por isso que seu filho gosta de mim. E é realizada uma constelação na qual esse filho é colocado diante de um representante de seu pai. Então ele fez um movimento de constelação, botou lá uma pessoa para representar o filho, o garoto que nasceu entre 2 casamentos, que a mulher não queria nem saber do pai. Botou uma pessoa para representar o pai daquela criança, aquele rapazinho, e mais outras coisas que ele vai falar aqui. Aí o Hellinger fala para o representante do filho, olhe para ele, mandando ele olhar para o pai. Eu não sou importante, porque o garoto tinha gostado do Hellinger, né? Ele é importante. Diga-lhe, por favor, olhe para mim. Aí o garoto respondeu, por favor, olhe para mim. Aí tem que responder, mesmo que você não sinta
quando se trata de constelação, que a gente está fazendo uma cura, a gente precisa repetir a frase que o facilitador está fazendo, porque aquilo ali faz parte da cura. A cura é através das frases. Aí o Hellinger, sou seu filho. Aí o filho repete, sou seu filho, se mostrando para o homem, né? E o Hellinger, olhe para sua mãe, o representante do menino, e diga, olhe para ele, por favor. Mãe, olhe para meu pai. Aí o filho falou, olhe para ele, por favor. Ele é meu pai. E o rapaz repetiu, ele é meu pai. Hellinger, ao ver que a mulher deseja ir mais para perto do pai do filho, diz assim, siga seu movimento, porque ela de repente acordou que ela não poderia fazer esse bloqueio de impedir, isso tudo é a nível energético, tá, gente? Impedir a relação do filho com o pai. Então ela teve um impulso, um ímpeto de se aproximar desse representante. E aí ele disse, peraí, perdi. Siga o seu movimento. Então, quer dizer, ele percebeu que a mulher estava ampliando a consciência dela de que ela estava agindo errado todo esse tempo. E a mulher vai em sua direção lentamente, em direção ao pai, representante do pai da criança, do menino. E o Hellinger diz para ela, diga para ele, eu te amei. Claro, se houve uma relação sexual da qual surgiu uma criança, houve amor. Isso é ponto pacífico das leis do Criador, não importa qual a religião. Se houve uma gestação, foi permitido pelo Criador, Pai Maior, é porque houve amor. Aí ela falou, eu te amei. Aí ela falou, chegue mais perto, ela estava receosa, né? Diga para ele, fiquei com muita raiva de você. E ela repetiu, fiquei com muita raiva de você. E Hellinger, ao ver que o filho quer se mover, porque o representante do filho queria se mover, porque começou no campo morfogenético dele, começou um movimento do pai e a mãe se aproximando, isso é extremamente benéfico para ele, né? Aí ele disse para o garoto, siga o movimento do seu corpo, porque ele sentia que ele queria se mexer. O menino começou a vacilar. E o Hellinger disse para o filho, caia no chão. Isso também é o movimento da constelação, tá? E o filho vai ao chão. Isso também tem um significado que ele vai explicar. Quando vocês participarem de uma constelação e que tiver uma pessoa que vai ao chão, é porque alguém morreu, ou está doente, ou tem alguma coisa que precisa ser muito trabalhada, tá? E o Hellinger, é esse o efeito de uma maldição de mãe. Ela tinha amaldiçoado. Joga o filho no chão. Olha só, gente. Energeticamente, ela olhava para o garoto e falava, você é filho daquele feliz, né? Para não falar outra coisa. Você é filho dele. O que ela fez com ele? Ela jogou o filho no chão. Se fosse de acordo com Freud, mandou o filho para a morte. Então você quer como? Você quer o quê? Que essa criança seja bem sucedida, que seja um bom filho, né? Para a mulher ele disse, só há uma coisa que pode ajudar o garoto. Você deve dizer a ele, vou levá-lo a seu pai. Esse movimento a gente sempre faz, tá? Numa constelação. E a mulher olhou para o garoto no chão e falou assim, vou levá-lo a seu pai. Esse é outro movimento de cura, tá? Aí o Hellinger fala para o grupo, vou contar-lhes uma pequena história, enquanto eles estão lá. O pai aqui, vocês entenderam, o representante do pai, a mãe e o garoto no chão. Vou contar-lhes uma pequena história.
Uma psicanalista tinha 2 filhos com seu marido. Eles se separaram e ela disse: ele não cuida nem um pouco dos filhos. Perguntei a ela: você o respeita? E ela disse: não respeito. Aí eu disse: exato, por isso que ele não cuida dos filhos. Né? Estuda a nível energético. Por isso que a gente recomenda tanto o Ho'oponopono para curar essas emoções. Né? 2 anos depois, encontrei-a novamente e perguntei: como estão as coisas? Aí ela disse: ele saiu de férias com as crianças. Esse é o começo da solução. Porque quando o Hellinger falou com ela, ela entendeu que a postura dela estava errada. Como é que ela queria que o pai cuidasse e fosse legal com os filhos, se ela negava ele, se ela tinha ódio dele internamente, mesmo que não fale, mesmo que você não fala, mas você tem ódio, está lá dentro, a energia bloqueia os contatos. Voltar ao primeiro amor, dar-lhe espaço novamente, independente do que tenha havido. Só assim a criança pode ficar bem. Se você tem uma situação como essa, começa a fazer Ho'oponopono, começa a trabalhar o perdão para o pai daquela criança ou para a mãe daquela criança, e você vai ver que vai acontecer uma mágica. De repente as pessoas começam a se entender. Aí ele fala: o pai rejeitado é uma grande perda para o filho. Uma grande perda. Ela jogou o filho para o chão aqui, voltando lá na história, né? Vimos que o filho foi para trás, começou a se mexer, porque a mãe também foi para trás, ao invés de ir para frente. Quero dizer mais uma coisa para essa mãe. Quando alguém está com raiva, às vezes faço a pessoa dizer a seguinte frase: o que eu fiz com você para ter tanta raiva de você? Olha, capcioso, né? Vou repetir, hein? Ele diz assim, que muitas vezes, ele contando para ela, que muitas vezes, quando tem alguém que está com raiva, ele faz a pessoa dizer: o que eu fiz para você para eu ter tanta raiva de você? Olha que profundo. Muitas vezes as coisas são exatamente o contrário do que se mostra. A reação dela aqui deixou óbvio. O pai dele estava muito mexido e cheio de amor. Vou parar por aqui. Acho que trouxe à tona o essencial. Ele também só mexia no essencial. Ele não buscava detalhes. Porque foi feito um grande movimento. Você vê com pouquíssimos movimentos ali, ele resolveu 3 vidas e mais as outras pessoas com os outros irmãos, com os outros maridos. E agora, em cima, né? Eu vou fazer aqui uma pequena meditação. Pouquinhas palavrinhas. Vou fazer, aí o Hellinger vira para o grupo. Vou fazer um pequeno exercício com vocês. Podem fechar os olhos. Todo mundo fica em pé, tá? Ou, dependendo do espaço, pode ficar sentado. Agora, passem por suas vidas e imagine as pessoas de quem vocês têm raiva. Estão todas lado a lado. Aquelas que fizeram algo a vocês, assim como aquelas a quem vocês fizeram algo. Então vocês vão até cada uma delas. Vocês olham cada uma nos olhos e dizem: sou como você, exatamente como você. Sintam o que acontece em suas almas ao dizer isso. Então, vai até o próximo. Sou como você. Você é como eu.
E então para o próximo, vocês olham nos olhos e abrem seus corações. Sou como você, você é como eu. Quando tiverem feito isso com todos, vocês se viram com eles para o horizonte, todos juntos, virados para o horizonte. Ainda está escuro e a luz está oculta. Vocês se curvam junto deles diante dessa luz oculta. Ele não falou aqui não, mas eu sei que ele aprendeu isso lá naquela tribo Zulu na África do Sul. Incrível, né? Lá, toda vez que uma pessoa encontra outra, fala assim: eu vejo você, e olha nos olhos. E quando você olha nos olhos, você busca algo de bom dentro daquela pessoa. Porque todo mundo tem algo de bom e algo de ruim. Mas quando você fala, eu vejo você, eu estou buscando algo de bom em você. Não tem como ser inimigo, não tem como ter gente pobre, não tem como criança abandonada, não tem como casamentos desfeitos, porque todos uns olham nos olhos dos outros. Agora outra coisa. Vou contar-lhes mais uma história. Há 17 dias viajei até o mar da Galileia, em Israel. Foi nesse local que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Um lugar maravilhoso, muito tranquilo e cheio de paz. Lá, Jesus disse: bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. E falou: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, porque meu Pai que está no céu também faz com os seus que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Todos conhecemos isso. Todo mundo conhece, né? Aqui no Ocidente, todo mundo conhece, né? Na viagem de volta, ele contando, fiquei imaginando o que acontece em uma alma que se abre para isso. Uma alma que percebe esse movimento do Criador. O que acontece com essa alma? O que isso significa exatamente? O que sentimos dentro da alma quando atingimos isso? O que deve ocorrer? Então, me veio uma frase. Amar significa reconhecer que todos os outros são iguais a mim diante de algo maior. Deixa eu só dar uma acertadinha. Esse aqui é o Facebook, acho que é o Facebook ou o TikTok. Humildade significa o mesmo, perdoar e esquecer também. Reconhecer que todos os outros são iguais a mim diante de algo maior. Isso foi um complemento a essa constelação. Tudo de bom para vocês. Vocês entenderam? Então, se nós, olha como é que seria maravilhoso o mundo, se todos nós olhássemos para a pessoa que passa pela gente e falassem: eu sou igual a você, você é igual a mim. Nós dois somos iguais diante de algo maior. O algo maior que ele fala é Deus. Porque ele não entendia Deus. Ele, apesar dele ter sido padre, ele entendia o conceito de Deus, algo maior que esse Deus barbudo que fica sentado, justo e injusto, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, puxa a ficha de cada um. O conceito dele era como a gente fala, era o Deus de Schopenhauer, que se aproxima mais da natureza. Agora eu vou ler outro pedacinho. Tem mais uns minutinhos aqui. Subcapítulo Os Educadores. Aí eu acredito que isso aqui deve ter sido em outro momento, tá? Ou até outro dia, porque às vezes os seminários eram 7, 8 dias. Gostaria de dizer algo com relação aos educadores que atuam em um orfanato. Quando ajudam demais, a criança fica com raiva. Os educadores ajudam com distância. Ajudam principalmente substituindo os pais. É importante que os educadores se coloquem abaixo dos pais. Olha!
Quando se colocam acima deles, como se fossem melhores que os pais, os filhos ficam com raiva. Observa isso na escola. Inclusive existe faculdade, universidade baseada em constelação no México. O que acontece? O professor, se ele entrar em estado de julgamento, ele olha para a criança e fala: isso aí, essa criança, o pai deve ser isso, 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 a mãe deve ser isso, isso, isso. Toda vez que o educador, o professor, faz pouco caso, diminui, isso na alma, não precisa nem verbalizar. Já vi tudo. Olha que criança desmazelada. Imagina essa mãe deve ser um lixo, ou esse pai deve ser um lixo. Todo professor que tem esse pensamento em relação aos pais de uma criança, a criança tem raiva desse professor. Aqui ele está falando do orfanato, mas isso é válido. Eu sei que a gente já leu outra literatura a respeito disso e a gente observa isso, tá? Aí ele conta: hoje de manhã, isso pôde ser visto de maneira muito bela em uma constelação, que ele tinha feito uma constelação de manhã. O pai da criança havia se colocado atrás do orfanato. Por um lado, havia se esquivado em suas responsabilidades. Quando fala assim, o pai da criança havia se colocado atrás do orfanato, o que acontece? Na constelação, o representante do pai havia se colocado atrás do representante do orfanato, porque ele trabalhava com pessoas. Eu trabalho com bonequinhos, ele trabalhava com pessoas. Eu ponho os bonequinhos na água também, ele fazia com gente. Por outro, estava posicionado atrás do orfanato. O orfanato podia se apoiar nele, o orfanato era uma pessoa. Tá? Isso foi útil e belo. Então, ele havia se esquivado das suas responsabilidades. Porém, no decorrer do movimento de constelação, a pessoa que representava o orfanato se aproximou dele e era possível que o orfanato se apoiasse no pai da criança. Então, houve uma cura. Entendeu? Se a ajuda é dada às crianças de orfanato nesse sentido, tranquilamente e em sintonia com os pais, e se as crianças podem se tornar-se como os pais, elas se sentem seguras. As crianças desejam tornar-se como os pais. Quando alguém diz a elas: seu pai era um bêbado, não seja como seu pai. Gente, vocês escutam isso toda hora, né? Aposto que vocês escutam isso toda hora. Ou algo parecido, a criança se tornará exatamente como seu pai. Por incrível que pareça. Por fidelidade a ele. Por quê? Porque ela precisa se conectar com a energia do masculino, com a energia de pai. Então, meu pai é um bêbado, eu vou ser bêbado. Ela precisa. Isso tudo acontece a nível inconsciente. É esse o efeito na alma desse tipo de influência vinda de fora. Não, a criança quer se tornar como seu pai. O filho diz a seu pai: quero me tornar como você, mesmo que ele não diga. Então o pai olha para ele com amor e diz: você também pode fazer as coisas um pouco diferente de mim. É legal o pai falar isso. Você não precisa ser exatamente igual a mim. Você pode fazer diferente. E aí ele fala, aqui também vale a mesma coisa. Refletir sobre o que torna uma pessoa grande. Grande no sentido de grandeza de ser humano. Tudo aquilo que o torna igual aos outros o torna grande. Toda vez que você entende que você é igual aos outros, você é grande como ser humano. Tudo aquilo que o desvia da igualdade perante os outros o torna menor. É o egoísta, né? Egocêntrico. Essa grandeza é uma grandeza humilde. Com ela, podemos nos movimentar tranquilamente
em meio a todos. Quando alguém se faz maior, os outros não querem. Quando alguém se faz maior, é arrogante, orgulhoso, egoísta. Ninguém quer, né? Fazer-se maior gera agressão. Assim como se fazer menor também. Ninguém quer uma pessoa que se sente inferior às outras, não é? Aquele que age como igual, em meio a iguais, é bem visto em todos os lugares a que chega. Você pode ver no ambiente corporativo, você vai lá trabalhar. Aquela pessoa que chega, cumprimenta, que fala com todo mundo, que se sente igual a todo mundo, é o popular, todo mundo gosta, não é verdade? Aquele que estufa o peito e que se sente maior que os outros, as pessoas vão deixando de lado. E aquele que se inferioriza, também ninguém quer. Acaba, inclusive, sofrendo bullying. Olha, mais um pedacinho aqui. Tá dando quase 1 hora. Ai, meu Deus. Acho melhor deixar. Não, vou deixar, tá? Olha, então hoje nós fomos até a página 31, início da página 31, tá? Eu convido você a assistir, se você desejar, novamente. E na próxima quarta-feira, 8 horas da noite. Hoje eu precisei, por uma necessidade, fazer a live mais cedo. Mas a live é toda quarta-feira, às 20 horas. Eu agradeço você. Me siga no Instagram, Fernanda Constelacão, porque não tem cedilha e nem acento, tá bom? Também estou no Facebook e também estou no TikTok. Um abraço. Fique com Deus.